Olá, galera do oitavo ano. Sejam bem-vindos à terceira parte da nossa aula, classes gramaticais ou classes de palavras, né? Lembrando que a gente já teve duas anteriores, vocês têm que acompanhar em ordem para ficar cronologicamente mais coerente, para vocês entenderem melhor. Hoje a gente vai falar sobre numeral, pronome, verbo e advérbio. Botei 4 tipos de classes gramaticais dentro de um PowerPoint para não ficar nem muito curto, nem muito longo. Vamos lá? Numeral. O que seria um numeral? É a classe de palavra que ele é variável, ou seja, ele pode se flexionar em número e gênero. Número singular ou plural, gênero masculino ou feminino. Encarregada de determinar a quantidade de pessoas, objetos, coisas ou lugar ocupado numa dada sequência. Temos exemplos aqui, que as classificações. Classificações dos numerais. Os numerais são classificados em 5 tipos. Podem ser cardinais, forma básica de números 1, 2, 3, 4, 5, eles são chamados de cardinais. A gente tem aí outro exemplo, uma, dois, duas, alguns em grupos de centenas, 200, 200 no feminino, 300, 300 no feminino. Então, a gente vê que o numeral ele pode ser classificado variável, né? Diferentemente dos advérbios que a gente já viu, tá? E vai ver também de novo. Classificação dos numerais continuando, que não deu no outro slide. Ordinais indica ordem. Ordinais, lembra, macete. O de ordem, ordinais. Numa sequência, ou seja, representa uma ordem de sucessão de uma série, seja de seres, coisas, objetos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Coloquei mais exemplos aqui. De gênero, masculino e feminino. E também de número, singular ou plural. Primeiro, primeira. Se for um homem, ele chegou em primeiro. Se for mulher, ela chegou em primeira. Primeiros e primeiras, terceira e terceira, e assim sucessivamente. Outra classificação de numerais a gente tem aqui. Fracionários são os números fracionários que indicam a diminuição de proporções numéricas, ou seja, representam uma parte de um todo. Fracionário, fracionou, cortou alguma coisa, quebrou. Então, indica o quê? Diminuição, tá? Exemplo, a gente tem aí um quarto, né, sobre quarto, meio, a metade, ou sobre 2, 3 quartos, lê-se 3 quartos ou 3 sobre 4. Aí a metade de alguma coisa, tudo aquilo que é quebrado, a gente chama de fracionários. Coletivos já é diferente de fracionários, é o número exato que se faz referência a um conjunto de seres. Tendo um grupo, um conjunto, já sabe que é coletivo. Por exemplo, dúzia, conjunto de 12. Dezena, conjunto de 10, centena, conjunto de 100, semestre, conjunto de 6, bimestre, conjunto de 2, tá? Então a gente tem as classificações dos numerais. Exemplo, os números coletivos sobre a flexão de número. Olha aqui, quais são esses números aí? Singular e plural. Dúzia, dúzias, quer dizer, são duas dúzias. Dezena, uma. Dezenas, duas dezenas. Centenas, um grupo. Aí eu coloquei centenas e centenas, mas deveria ser centena e centenas, tá? Corrijam esse erro aí se vocês estiverem copiando. Classificação dos numerais continuando aqui, então, a gente tem os multiplicativos, relacionado ao conjunto de seres, objetos ou coisas, dando-lhes uma característica de forma que determina o aumento de quantidade por meio de múltiplos. Por exemplo, dobro, triplo, quadruplo, quíntuplo, etc. Tita é igual ao de matemática. Os numerais, gente, fazem parte das nossas classificações gramaticais, tá? Dentro que a morfologia estuda os numerais também. Pronomes, outro tipo gramatical aqui, outra classe gramatical. O que são pronomes, então? A gente tem vários tipos, tá? Os pronomes representam a classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Eles vão estar ali ao lado, acompanhando, caracterizando, enfim. De acordo com a função que exerce, eles são classificados em 7 tipos de pronomes. A gente tem o pronome pessoal, que indica a pessoa, eu, tu, você, ele, ela, nós, vós, vocês, eles ou elas. A gente tem o pronome possessivo, que indica a posse.
possessivo de posse, minha, meu, sua, nosso. Pronomes demonstrativos, tudo aquilo que você aponta, pode indicar, é demonstrativo, demonstra, tá? Esse, este, aquilo, isso, isto, aquilo. Então você sabe que tudo aquilo que você pode apontar com o seu dedinho é pronome demonstrativo. Pronome de tratamento, você perceba que pronome de tratamento tem um aí que também é pronome pessoal, você. O você pode ser tanto pessoal como de tratamento, tá bom? Como você trata a pessoa, como você a chama, é pronome de tratamento. Você, senhora, vossa magnificência, vossa santidade, vossa majestade. Aqui a gente tem mais pronomes. Pronomes indefinidos. O que são pronomes indefinidos? Que não são definidos, não define, né? Temos os verbos, temos aí os pronomes variáveis e os invariáveis, que são os indefinidos. Algum, não definiu o que é. Algum carro para comprar, qualquer um, algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma. Muitas, pouco, pouca, poucos, toda, todo. Não defino o que seria o objeto, o ser, a pessoa. Qualquer, vários, tantos, quais, uma, uns, umas. São, então, pronomes indefinidos variáveis. E os invariáveis? Quem, alguém, ninguém, tudo, nada, o trem, algo, cada. Os variáveis quer dizer que eles podem ficar em singular ou plural, tá? Os invariáveis são aqueles que não vão para o plural e são só singular, tá bom? Pronomes relativos é aqueles que você utiliza para citar alguém que já foi dito numa frase. E para você não repetir de novo aquela palavra, você vai usar o pronome relativo, por isso que é relativo. Você pode usar para substituir uma outra palavra. Os quais, cuja, onde, que. Olha exemplo. Ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia. Oração interrogativa indireta. Por que interrogativa indireta? Porque é uma pergunta e não tem ponto de interrogação. É isso que é interrogativa direta. Como se fosse ali uma indireta. Ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia. Esse o que aí? Tá substituindo quem? Saber, tá? Para não repetir a palavra saber, utilizou-se o pronome relativo que para não repetir de novo o verbo saber. Ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia. Pronomes interrogativos. Olha lá. Quanto, quem, que. E aí a gente colocou esse exemplo que justifica os dois tipos de pronomes, tanto relativos como interrogativos, tá? Olha outro exemplo aí do pronome relativo. Tive as férias que sonhava. Esse que substitui quem? Férias. Para ele não repetir de novo a palavra férias, ele utiliza o pronome relativo que. Porque você deve utilizar pronome relativo para você ficar com seu vocabulário enriquecido, para dizer que você estudou o pronome, tá? Que faz referências a férias, em vez de repetir férias, ele utilizou o pronome relativo que, tá bom? Vamos aqui para o verbo. O que seria um verbo? Ah, eu já sei o que é verbo, tudo aquilo que eu posso conjugar, certo? Mas tem verbos que são irregulares, tá? E aí ele vai se conjugar de outra maneira. Verbo é responsável por expressar uma ação, estado, um desejo, um acontecimento, ou até um fenômeno natural. Por isso, essa classe é fundamental à nossa comunicação. A gente não vive sem verbo, tá, gente? A gente faz, pratica ações, e essas ações são verbos. Flexiona-se em tempo, presente, passado, futuro. Modo é infinitivo, gerúndio. Número, singular e plural. Pessoa, feminino e masculino. Olha aí, a gente tem o verbo brincar, brincamos, correr, correram, partir, partiremos, tá? Então, a gente tem o vogal temática, que é o radical, de onde surge o verbo, e a desinência, que é o que vai definir o gênero. Olha, brincar, brincamos, brincamos, correr. Então, o que importa aí é o estilo do verbo, tá? O radical, para você ver como que ele funciona. Vamos lá para o advérbio. O que seria um advérbio? Constitui-se uma classe gramatical cuja função consiste em modificar, ou seja, adicionar sentido a verbos. Ele vai modificar o verbo, vai classificar o verbo, vai estar auxiliando o verbo, ou um adjetivo, ou então outros advérbios mesmos. Olha aí, o que o advérbio faz? Qual é a função dele? Ele pode ser um advérbio de tempo, pode ser um advérbio de circunstância, pode ser um advérbio de lugar, de modo, de intensidade, dúvida, afirmação ou negação.
Preste atenção aqui nos advérbios. Tio, que é a locução adverbial que eu tô lendo ali? É quando tem dois advérbios juntos. O primeiro é o auxiliar e o segundo é o principal, tá? Bora lá. Tempo. Hoje, sempre, nunca, cedo. Hoje vou sair cedo. O hoje e o cedo são advérbios de tempo. Tá auxiliando o verbo sair. Então, olha como o advérbio faz esse auxílio. Ele modifica um pouco o verbo. Lugar. Aqui e ali, onde, à direita, à esquerda, atrás, em cima, casa, escola. Estou aqui desde cedo. O aqui é advérbio de lugar. Cedo é tempo, tá? Modo, bem, mal, rapidamente, lentamente. Fui para a escola rapidamente. Rapidamente é advérbio de modo. Intensidade, pouco, mais, menos, apenas, bastante, de todo. Estou um pouco cansada. Pouco, advérbio de intensidade. Cansada é modo, tá? Dúvida, olha lá. Talvez, provavelmente, porventura. Talvez eu vá amanhã para a escola. Esse talvez aí é advérbio de dúvida, tá? Afirmação, sim, certamente, efetivamente, com certeza, sem dúvida, realmente. Sim, amanhã vou para a escola. Sim, é advérbio de afirmação. Negação, não de modo algum, de jeito nenhum, jamais, tá? É advérbio de negação. Não vou para a escola amanhã, é advérbio de negação, a palavra não, tá? E por hoje é só. Olha como foi super rápido a nossa aula. E a próxima aula é a última aula das classes gramaticais. Fiquem todos bem e até a próxima.